Olá, eu sou João Paulo Cunha, João Paulo da Cunha Faria. Estou gravando um vídeo para demonstrar o trabalho final da disciplina de redes, é, ministrada pelo professor Eduardo, pelo professor Daniel, no Cefet-MG, para o sexto período. No trabalho final da disciplina, tanto da teoria quanto de laboratório, o professor pediu que os alunos organizassem um servidor usando o Windows Server 2022, onde fosse criado uma empresa, uma espécie de uma empresa, com três departamentos, sendo diretoria, vendas e expedição, onde, a título de exemplo, cada um desses departamentos teria dois funcionários. Ele pediu para organizar tudo num domínio só, onde seria um domínio nomeado com o meu nome, sobrenome, ponto local. Então, eu vou passar mais ou menos demonstrando o que foi feito, para poder mostrar que cumpre com todos os requisitos necessários para o professor. Ele pediu também que todos fossem colocados na mesma rede, que fosse criado ROM profiles para a empresa, para a diretoria, e mandatory ou super mandatory ROM profiles para os vendedores e para o grupo da expedição. Então, vou passar por alto aqui, mostrando como foi feito. No meu Windows Server, eu tenho todas as minhas features configuradas. Eu configurei o Active Directory, configurei o DHCP e o DNS. Então, se eu venho no meu local server, no meu workgroup, eu tenho meu workgroup João Paulo Cunha.local, que é o meu domínio que foi configurado. Na minha rede, no meu DHCP, eu configurei inicialmente 3 scopes, embora eu tenha usado apenas um. Inicialmente eu pensei em usar 3, mas acabou que eu usei somente um, que foi a faixa 192.192.68.0.0 até o 92.68.0.50. Foi o escopo que eu decidi usar. Foi interessante porque caberiam todos os meus usuários nele. A minha máquina, eu renomeei ela para ficar mais fácil de lidar. Dei o nome dela de Windows de Server 2022 e coloquei também o IP fixo para ela. Como está naquele escopo da HCP, eu coloquei ela como na faixa 192.68.0.1, no caso seria o 0.1, porque ele funciona como gateway, e o DNS do servidor. No meu DNS eu coloquei apontando para a própria máquina, porque como tem o DNS configurado nele também, ele vai fazer esse papel dos meus serviços. Então, no meu VirtualBox eu configurei o Windows Server 22 e o Windows 11, que vai ser o meu cliente. Ambos eu coloquei na mesma conexão de rede. Coloquei ambos em modo bridge na rede, usando a placa de rede do meu computador. Tanto o Windows 11 quanto o Windows Server eu coloquei usando a mesma configuração de rede, modo bridge, usando a mesma placa, porque um dos requisitos do professor foi que fosse conectado um aparelho de fora da internet, de fora das redes das máquinas virtuais, para que ele possa ser configurado. E para isso eu vou usar o meu celular, que eu configurei, ele está configurado para ele pegar um IP que está na faixa da minha máquina virtual, que vai ser o 92.168.0.3. Acabei de configurar. Ele vai receber esse IP aqui, dá para ver mais ou menos. Configurando esse IP, eu baixei também um aplicativo onde eu posso fazer um ping entre diversos aparelhos da rede. Basicamente, funciona como se fosse o ping do terminal do Windows, só que é um aplicativo para fazer isso, ao invés de ser o terminal, né? Porque no Android não tem as mesmas funcionalidades que tem no Windows. Configurado aqui o meu celular, eu vou dar um save, ele vai mudar a rede, e quando depois mais para frente eu vou exemplificar, eu vou pingar o meu celular no meu computador, na minha máquina virtual, no meu Windows Server 2022, e o meu Windows Server 2022 no meu celular, que está no 192.168.0.3. Então, inicialmente, se eu venho em User and Computer, Active Directory User and Computers, eu consigo ver que eu criei um grupo, uma unidade organizacional chamada empresa, onde criei as subunidades chamadas diretoria, expedição e vendas.
Cada um deles eu criei 2 usuários, somente para identificar, como pede os requisitos. A diretoria é um Run Profile e a vendas é Mandatory Run Profile e expedição Super Mandatory Run Profiles. Então, como eu criei a equipe de vendas como sendo Mandatory Run Profiles, quando eu logo no meu Windows 11 usando algum desses e-mails, algum desses perfis, eu consigo criar pastas na pasta que eu criei no meu PC, no C2 pontos do meu PC chamado Profile. Então, por exemplo, aqui eu já loguei com o meu Venda 01 e Venda 02. Toda vez que eu logo com um deles, ele cria essa pasta aqui. Aí eu mudei o NetUser para .man para poder ser Mandatory Run Profile, ao invés de ser .dat, como ele vem originalmente. Então, só para demonstrar, eu vou entrar no meu Windows 11. Ele consegue encontrar vários perfis aqui. Por exemplo, se eu colocar... Deixa eu ver, peraí. Vamos lá, Windows 11. Aqui, eu vou usar o username, por exemplo, do vem.02. Colocar a senha nele e logar com ele. Eu consigo entrar com esse usuário também. Da mesma forma, eu consigo logar com vendas.01, o direção.01, direção.02, expedição 01 e expedição 02. Como é a primeira vez hoje que eu estou logando neles aqui, está demorando um pouco mais, mas vai continuar certinho. Mostrar aqui também, né, os usuários que eu criei no meu IT Directory, expedição 01, todos eu coloquei o mesmo nome e a mesma senha, só para facilitar mesmo o manuseio desses usuários. Esperar logar o Windows 11. Enquanto o Windows 11 logo aqui, eu vou mostrar, fazendo a demonstração dentro do meu Windows Server, fazendo o ping do meu celular. Como eu configurei aqui, eu mostrei, o meu celular ele foi configurado no IP 192.168.0.3, que é esse aqui, e eu acho que dá para ver mais ou menos. Ou seja, ele está na faixa de endereço do meu DHCP. Ou seja, ele consegue ser visto pelo meu Windows Server. Então, se eu venho aqui e dou um ping 92.168.0.3, eu vou pingar e ele vai responder do meu celular corretamente. Eu vou entrar no aplicativo do meu celular para poder fazer o ping dentro do meu PC, para demonstrar também. Eu já configurei aqui, quando eu venho nas configurações, eu coloquei para ele pingar 192.168.0.1. Acho que dá para ver aqui em cima. Então, quando eu pingo, o aplicativo ele fica mandando pings para esse IP, a fim de receber e chamar de novo. Como pode ser visto, ele está pingando e está recebendo a resposta. Aí fica mudando, né, por causa do tempo de resposta, mas geralmente é entre 0.1 e 58 milissegundos. Pois então, isso demonstra que foi configurado uma rede de forma que dispositivos de fora pudessem conversar com as minhas máquinas virtual de dentro do serviço, usando o modo bridge da rede, colocando todos com a mesma placa de rede. Aqui eu loguei com o meu vendas.01. Eu implementei algumas group policies que eu achei interessante. Eu implementei um inicialmente de bloquear o CMD para os meus usuários. Só que como eu ia precisar de usar o ping aqui, eu vou implementá-la de novo no vídeo mesmo para demonstrar que as group policies que são aplicadas também são funcionais para o usuário. Então, se por exemplo eu pingo o meu servidor 92.168.0.1, ele pinga e recebe a data de volta. Será que o meu DHCP está configurado? Vamos dar um ipconfig /release. Deixa eu dar um ipconfig para ver. Ele não conectou no meu DHCP. Então, ipconfig /release
pconfig/renew. Isso, agora ele configurou, ele conectou no meu DHCP, ele conectou no meu DNS, server 2022.joaopaulo.cunha.local. Então agora se eu der um ipconfig, ele já está nessa faixa. Se eu der um ping nesse IP, ele vai responder do meu Windows Server 2022. Isso mostra que todos os usuários que estão conectados no meu Windows 11, que está na mesma placa de rede, eles conseguem se conectar no meu Windows Server 2022. Então agora eu vou deslogar com esse usuário aqui e vou implementar uma group policy no meu Windows Server. Então, assim, eu entrei aqui agora e dei um ping, ou seja, eu consegui usar o CMD. Agora eu vou implementar a group policy para bloquear o CMD para o meu usuário. Só vou pegar a minha colinha aqui, da onde que essa group policy vem. Bloquear prompt de comandos. Então, Group Policy Management. Eu venho nessas políticas gerais que eu criei para minha unidade de controle empresa. Eu venho em editar para bloquear o prompt de comando user config, policies, admin template, venho em system, prevent access to command prompt. Prevent access to the command prompt, venho nela e boto em enable. Por enquanto está disable, então eu coloquei em enable. Quando eu sair ele já vai salvar. Vou ver se tem um ok para dar aqui. Dei um ok, ele já vai salvar. Então aqui eu já posso fechar. Fechar aqui também, fechar essas abas aqui. Deixar essas abas fechadas. Agora eu vou entrar no meu Windows Server, no meu Windows 11, que é o meu cliente. Essa group policy ela já vai estar aplicada. Vou logar de novo com meu vendas.01, por exemplo. Colocar em outra offer user. Vem.01 aluno@usei, assim eu coloquei. Assim que ele logar, já vou tentar novamente acessar o prompt de comando e ele vai rejeitar. Vai ser o primeiro comando que vai falar que está rejeitado. Eu também implementei a group policy para deixar o papel de parede preto, ao invés do padrão que vem no Windows. Então, se eu der o Windows R, entrar no CMD, ele não consegue acessar. Ele fala que o prompt de comando foi desabilitado pelo seu administrador. Embora eu tenha entrado na última vez, como a group policy ainda não estava configurada, ele teve acesso permitido. Agora, como foi negado, como eu implementei a group policy, ele foi negado. Então, isso demonstra como que foi implementado os requisitos que o professor solicitou na matéria. Eu posso aqui também fazer eu posso dar um reset aqui, vou logar com o meu diretor só para mostrar que está funcionando. Isso mostra que todos os requisitos que foram pedidos pelo professor foram feitos. A empresa, com os 3 departamentos, tendo cada um 2 usuários, foi feito um ROM Profiles para os diretores, o mandatório ROM Profile para vendas e o supermandatório ROM Profile para o grupo de expedição. Eu conectei a minha máquina virtual com um dispositivo externo e deu certo. Então, eu vou só logar rapidinho aqui com a diretoria, que o meu tempo de vídeo está gravando. Acabando. Dir.01, aluno@123, ok. Ele está preparando, vai demorar um pouco mais para logar, mas ele vai dar certo também. Então, isso mostra como todos os requisitos foram cumpridos da maneira correta, como o professor pediu, e conseguiu ser implementado tudo que ele foi passando durante, tanto na teoria quanto na parte prática da matéria. E é isso.